Ah, como assim? Eu sou super educado, eu sou pós-graduado, eu sou formado. Eu entendi, eu estou falando como que você se comunica na relação. Qual é a sua comunicação? Qual é a sua linguagem de amor? Qual é a sua linguagem de amor? Qual é a linguagem de amor do seu parceiro? Cuidado, linguagens de amor, elas se confundem se você não tiver conhecimento, muito parecidas uma com a outra. Será realmente que o que você acredita que ela é essa questão? Será que você aprendeu a separar o joio do trigo? Você sabe qual é a diferença? E a analogia me permita entrar agora nessa questão. Sabe qual é a diferença do joio e do trigo? O joio e o trigo são idênticos. Só que quando você pega, eu estou falando isso porque eu sou do agronegócio, eu gosto disso também, a gente está envolvido no agro. Quando você pega o joio, você espreme ele na sua mão, você esfrega, você só tem farelo. Só farelo. Ele some, ele some. Mas quando você pega o trigo, coloca na sua mão e você esfrega um com o outro, o que que acontece? Os grãozinhos de trigo, eles vão aparecer para você. Eles são verdadeiros. Parece um grãozinho de arroz vermelho. Essa é a diferença. Então não dá para você chegar até aqui e falar assim, eu falo isso com muita tranquilidade. Poxa, você precisa aprender a se comunicar com a outra parte. E vocês pecam muito. E esse erro de comunicação afasta a outra parte. Aí vocês dizem assim: ah, mas eu não quero mais, eu vou viver minha vida. Entendi. Mas você aprendeu a se comunicar? Não. Então vai patinar de novo. Até a hora que isso lhe custe um preço mais alto. Nossa, você acha que vai investir R$ 3.000? É caro? Deixa você entrar numa relação, cometer alguns erros emocionais, vai ver, aí você vai ver quanto vai custar para você. Aí você vai sentir na pele quanto custa. É um carro, uma casa, né? Talvez até em alguns momentos a sua própria história de vida. Hã? Você acha que não? Eu tô falando isso é muito real, cara. Comunicação com a outra parte dentro da relação, ela precisa criar uma narrativa muito ampla de conexão. Isso tudo é contato zero. Eu ainda estou falando sobre contato zero. Olha que importante esse assunto. A gente poderia falar horas desse contato zero. Eu estou mostrando a vocês como se posicionar com sabedoria. E isso é contato zero. É uma aula hoje, realmente é um aulão. Vai fazer você mudar a sua perspectiva sobre a relação, relacionamento e até mesmo sobre a mentoria. Sobre o trabalho de você estar perto dessa questão e se permitir. Outro assunto importante é carta manuscrita. Quando mandar a carta manuscrita, por que a carta manuscrita não pode ser uma carta simplesmente digitada? Vamos por partes, vamos fazer algumas questões. Carta manuscrita tem valor? Muito. Ela traz uma perspectiva muito mais particular, porque ela entrega à outra parte a interpretação daquilo que está na narrativa. E você nunca vai ter controle sobre a emoção do outro, você tem sobre as suas, pela do outro não. Então a carta manuscrita, ela nasce com esse propósito, eu preciso me conectar emocionalmente com a outra pessoa. Tá mais do que na hora, eu preciso fazer ela se conectar comigo, eu preciso fazer com que ela sinta isso. Então eu tenho que criar uma carta muito bem escrita, muito bem orquestrada, com palavras que fazem ou farão o desbloqueio da mente da pessoa, façam com que ela se conecte à história real de vocês. Eu vejo algumas pessoas chegando aqui e falam assim, Jack, eu mandei uma carta, você pode ler? Dá uma olhada. Essa é a carta que eu fiz e eu a entreguei. Quando a gente olha a carta, ela está cheia de situações que dizem claramente sobre o eu. Eu queria que você entendesse. Eu quero que você me perdoe. Eu quero voltar com você sim, mas você tem que mudar. Você é uma pessoa teimosa, você é ignorante, você não se expressa. Eu diria, nessas horas eu falo, cara, isso não é uma carta, isso é um decreto de lei, né? Faltou só promulgar, mas é um decreto de lei, não traz uma narrativa, tem força de lei quase, porque é uma ordem, entende? Não é uma comunicação saudável, não fala sobre os momentos vividos, sobre as histórias que foram principais eventos na vida de vocês, não traz uma reflexão sobre a sua mudança de comportamento, não mostra simplesmente
um pingo de conhecimento sobre querer resolver, e sim sobre querer liderar, comandar. E a outra parte olha, pensa assim, fala, porra, peraí, isso aqui eu não mereço. Então, uma carta, ela tem uma força, sabe, descomunal. Quando você cria a narrativa correta, projeta as informações que são específicas e faz com que a outra parte realmente perceba o seu valor, isso leva a uma conexão. Lacan dizia uma coisa importante da psicologia. Ele dizia o seguinte, na própria psicanálise, eu sou responsável pelo que eu digo. O que você entende é um problema seu. Em resumo, quando você entrega a sua narrativa, você não tem como lidar com as emoções da outra parte. Mas se for muito bem escrita, você pode ter uma noção de como ela vai projetar. E ela vai ler, ela tem que ler e falar assim, meu Deus do céu, é tudo verdade, o que é isso? Como é que eu resolvo? Poxa, perdi a pessoa da minha vida, da minha história. Por quê? E ela se questiona os seus porquês, o porquê da vida, por que fez isso? Essa é a parte importante. Essa é a comunicação. Vale a pena? Por que não a carta? Por que a carta não pode ser simplesmente digitada ou digitalizada, como alguns preferem? Porque se você enviar, ela apaga. Ela nem vai ler. Se você pegar e enviar pelo WhatsApp, ela vai apagar. Quando ela vê que você enviou uma carta ou alguma coisa, ela vai apagar, vai puxar para o lado e já era. Ela leu? Não. Quando a carta existe, ela é manuscrita, por isso que eu falo, sejam sutis. Né? Dentro da mentoria, a gente pega essa narrativa e a gente constrói exatamente essa carta, fases, deixa específico do caso de vocês. E ele vai lá anotando, tal. Na carta de papel entrega, pô, isso aqui é uma carta. Aí a pessoa lê, o que ela faz? Ah, aqui é a carta, quero ler, quero saber, jogou fora. Ela tem como deletar? Não, ela vai jogar fora. Quando ela joga fora, ela jogou fora no lixinho. Estrategicamente, a gente dá a carta em um momento específico que crie todo um ambiente que ela possa ter acesso à carta ainda. Quando ela jogou no lixinho, aí ela passa uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, 10 vezes. Uma hora ela fala, opa, seguindo essa narrativa, como eu estava falando, a carta ela tem um poder principal. Porque ela não pode deletar. Se ela jogar fora, cria uma conexão. Existe uma coisa que a gente chama de endomarketing. Ela sabe que a carta está ali e a memória cobra. E aí, não vai ler? Não vai resolver? Você não vai pegar? Você não vai chegar ali? O que está acontecendo? Então isso vai incomodá-la. Até o ponto dela falar, quer saber? Eu vou logo buscar essa carta. Chega, cansei. Vou pegar essa carta e vou ler. Quando ela lê, aí ela percebe o trabalho que foi feito, a dinâmica que foi feito, entendeu? Aí você acessa as memórias. Aí ela chora, entende, pensa no que fez, fica triste, se posiciona, mas a algum momento ela se permite. E quando ela se permite, é aí que o jogo começa a ficar a seu favor. Portanto, a carta é uma ferramenta maravilhosa, ok? Mas você precisa estar muito além dessa questão. Você precisa estar muito mais tranquilo no que você digitou ou no que você escreveu. Quando você digita e manda pelo WhatsApp, ela deleta. Quando você manda pelo e-mail, ela deleta, ela te bloqueia, acabou. E quando bloqueou, não tem mais acesso. Então, a carta, o papel, tem toda aquela premissa, aquele cuidado. Poxa, ele escreveu, nunca ouvi escrevendo. Por isso tem que escrever na manha, com calma. É positivo, senhores. É muito positivo. Senhores e senhoras, esse é o ponto. Relacionamentos, tá?